A paz do Senhor, pastor Dário, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Que alegria poder ter a oportunidade de contribuir com uma série natalina, com um tema tão significativo. Muitos homens de Deus já fizeram suas exposições bíblicas, a fim de alguma maneira iluminar a tua reflexão, meu ouvinte, sobre esse símbolo natalino tão significativo que é a manjedoura. E por vezes nós não temos muita capacidade ou muita ferramenta para compreender o quanto que a manjedoura é um símbolo importante para a nossa fé. Temos uma clareza quanto à cruz, temos uma clareza quanto à ideia do túmulo vazio e o quanto que isso é representativo para nós. Mas há em nós uma dificuldade muito grande de reconhecer a manjedoura também como um símbolo importante para a nossa fé. E por isso estamos aqui refletindo e pensando sobre esse berço do Deus que se fez menino, a manjedoura. A minha contribuição, o meu sermão aqui esta tarde, e que eu tenho expectativa que seja edificador para o teu coração, tem como título Manjedoura, lugar inadequado, porém disponível. De alguma maneira, a manjedoura nos ensina muito ao se revelar inadequada, mas ao mesmo tempo disponível. Para te conduzir nesse momento de reflexão, eu quero ler com você apenas um versículo do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o capítulo de número 2, versículo de número 7. E assim diz as Sagradas Escrituras: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Natal só tem sentido e só tem, de alguma maneira, significado diante de um evento histórico. E que evento histórico é esse? Jesus nasceu. Mas, afinal de contas, o que o nascimento de Jesus produziu de impacto? A morte de Jesus, se você perguntar para um irmão ou uma irmã em Cristo, sem dúvida, eles saberão dizer o porquê que a morte de Jesus trouxe impactos. Se você perguntar o porquê que a ressurreição trouxe impacto, provavelmente, muito certeiramente, eles terão uma resposta formulada. Agora, pergunte sobre o nascimento e você perceberá que talvez muitos dos nossos irmãos e irmãs não possuem clareza da importância do nascimento do Deus encarnado. O meu primeiro objetivo é te esclarecer isso. Afinal de contas, o que o nascimento do Messias implica? Para a filósofa alemã do século XX, Hannah Arendt, o nascimento é mais do que um acontecimento biológico. O nascimento de qualquer pessoa é um acontecimento filosófico. E por quê? Na obra A Condição Humana, ela diz: é por causa daqueles que nascem que a história humana permanece aberta a novos começos. Só é possível acreditarmos que durante a nossa história como humanidade, novidades ainda são possíveis, mesmo tendo passado tantos anos atrás dos anos que nós vivemos, porque seres humanos continuam nascendo. Para Hannah Arendt, a cada ser humano que nasce também a possibilidade de uma novidade surgir. A cada ser humano que vem ao mundo, nasce também uma nova possibilidade de existência. E talvez você não esteja entendendo muito bem onde eu quero chegar, e agora você vai entender. Quando o cientista do século XX, Thomas Edison, nasceu, não nasceu apenas mais um homem, mais um ser humano, nasceu também a possibilidade da lâmpada elétrica surgir. Hoje, a lâmpada não é mais uma novidade para nós, nós estamos acostumados.
Mas um dia ela foi novidade. E essa novidade só foi possível na história da humanidade porque Thomas Edison nasceu. Nascimento possibilita novidade. É o que Hannah Arendt acredita e eu concordo com ela. O nascimento de seres humanos tem o poder, de fato, de trazer novidades ao mundo. Contudo, existe um tipo de novidade que nenhum nascimento poderia possibilitar na história humana. E que novidade é essa? Eu te explico. Por mais que o nascimento de um homem demonstrou ter poder de fazer surgir uma lâmpada como uma novidade que iluminou os espaços fora de nós, essa novidade jamais poderia ter poder de iluminar as trevas que habitam dentro de nós. Mas um dia, em uma estrebaria localizada em Judá, um nascimento aconteceu. E esse que nasceu não trouxe ao mundo apenas uma lâmpada, esse que nasceu era a própria luz. Em João 8, versículo 12, ele mesmo disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. O nascimento de Jesus trouxe, portanto, a novidade que nenhum outro nascimento teve o poder de trazer. Ele trouxe a luz que dissipa toda a treva, ele trouxe o pão que quem prova jamais tem fome, ele trouxe a água que quem bebe jamais tem sede, ele trouxe o caminho que nos leva ao Pai, ele trouxe a verdade que destrói toda mentira e ele trouxe a vida que esmaga a morte. Celebrar, portanto, o Natal é celebrar a existência de um nascimento que trouxe ao mundo dos homens a novidade que nenhum outro nascimento teria poder de trazer. Essa é a profundidade do nascimento de Jesus. Nascimentos comuns trazem novidades comuns, mas o nascimento de Jesus trouxe uma novidade incomum diante de só novidades comuns que vivenciamos por causa do nascimento de homens comuns. Essa é a profundidade do Natal. Quando nós olhamos o relato de Lucas, mais precisamente o versículo de número 1, nós encontramos a respeito do que fez aquele casal que aguardava o nascimento deste que traria a novidade das novidades, o que fez esse casal se deslocar de onde eles estavam para chegarem até Belém. O versículo 1 nos informa a respeito de um decreto humano de natureza política. O imperador César Augusto convoca toda a população do império e isso incluiria a nação de Israel para fazerem um recenseamento, um alistamento. Esse recenseamento consistia em exigir que toda a população se registrasse, com pelo menos 2 objetivos aí do império, que era a tributação e o controle. Então, por causa desse decreto, diz o evangelista Lucas que José e sua mulher grávida decidem se deslocar da Galileia para a Judéia, mais precisamente para essa aldeia, para essa cidade chamada Belém. E é nessa cidade que Jesus nasce. Ou seja, os acontecimentos narrados por Lucas nos levam a concluir que a força, o motivo, a razão que conduziu esse casal até Belém foi o decreto do imperador. Haja vista que talvez Belém não era um lugar para ir naturalmente por eles nesse momento. Eles aguardavam um bebê. Eles aguardavam a vinda de uma criança. Talvez eles não tivessem motivos para ir até Belém naquela circunstância, mas um decreto humano aconteceu. Então, dentro dessa perspectiva, o que parece ter provocado o deslocamento desse casal foi o decreto. Mas se você é um leitor das Escrituras, você sabe que antes do decreto humano existir, uma promessa divina já existia. Há aproximadamente 7 séculos atrás, um profeta camponês chamado Miqueias havia profetizado que Deus havia prometido fazer de Belém a cidade onde o Messias nasceria. O livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, deixa isso muito claro.
Olha só o que diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. A profecia de Miqueias confirma que o que moveu o casal até Belém não foi o decreto de um imperador, foi o propósito dos reis. Não foi o decreto humano de recenseamento, foi a promessa divina para uma cidade. Porque quando Deus quer conduzir alguém, quando Deus quer te conduzir para o lugar onde promessas serão cumpridas, até decreto de imperador se torna ferramenta para te movimentar para o lugar certo. Então não se surpreenda, meu irmão, minha irmã, quando alguns decretos humanos, decisões humanas, deliberações humanas fizerem você se mover para um lugar que talvez você naturalmente não iria. Isso pode ser Deus te movendo para o lugar onde promessas serão cumpridas. O relato do nascimento de Jesus nos ensina essa pedagogia. E que pedagogia é essa? Deus é assim, usa decreto humano para te mover para o lugar do cumprimento da promessa. Eu sei que talvez você já tenha concluído que o ano acabou e que se há alguma novidade para ser vivida é em 2026. Mas eu quero te convidar a crer que antes da conclusão do ano haverá uma movimentação orquestrada por Deus para te mover para o lugar certo, onde promessas serão cumpridas. Promessas antigas que talvez você já se esqueceu. Que Deus preserve para você um tempo onde certos decretos e decisões humanas vão fazer você se mover para o lugar certo, onde promessas se cumprirão. Agora, é muito importante a gente ter memória daquilo que vem antes. Porque no capítulo de número 1, Maria recebeu a visitação do anjo em Nazaré. E quando eu falo do capítulo 1, eu estou me referindo ao Evangelho de Lucas. Então, no capítulo 1, Maria recebeu a visitação do anjo nessa cidade chamada Nazaré. Nazaré, portanto, é a cidade onde Jesus foi gerado em Maria. Guarde isso. Nazaré é a cidade onde Jesus foi gerado em Maria. Contudo, a profecia de Miqueias, que eu acabei de ler para você, ligava o nascimento do Messias a outra cidade, a Belém. E isso é tão significativo que Lucas escreve no versículo 6 do capítulo 2, que acontecendo que estando eles ali, ou seja, em Belém, chegou o tempo de ela ter a criança. Lucas enfatiza que o tempo do nascimento chegou, eles estando ali, onde Deus estabeleceu que o menino nasceria. E a parte do versículo 7, mais precisamente a primeira parte, não deixa dúvida. Então Maria deu à luz em Belém. Então o tempo do nascimento chegou, eles estando no lugar estabelecido para isso. E o que isso me ensina? Isso me ensina que o Deus que decidiu como gerar é o Deus que vai decidir onde vai nascer o que ele gerou. Tenha maturidade, meu irmão, para entender que existem lugares que serviram como uma geografia para que Deus gerasse algo em você, mas esses lugares não servirão como geografia para o nascimento daquilo que foi gerado. Por vezes a gente fica tão apegado aos lugares onde Deus fez com que algo fosse gerado em nós. Nós insistimos em permanecer nesses ambientes e acabamos sufocando o nascimento daquilo que Deus gerou em nós. Então, meu irmão e minha irmã, saiba discernir o tempo de estar em Nazaré e o tempo de ir para Belém. Minha palavra para você é: não se apegue a um lugar, se apegue ao propósito que Deus tem com você no lugar onde Ele está. No lugar onde você está. No lugar onde você está estabelecido no momento. Porque quem se apega a lugares corre o risco de nunca ver nascer em Belém o que Deus gerou em Nazaré.
Havia, portanto, um propósito. O propósito de Deus é: eu faço você gerar em Nazaré, mas só vai nascer em Belém. Então entenda, o teu apego a Nazaré pode sufocar o nascimento daquilo que Deus gerou em você, porque a vontade de Deus é que você nasça ou faça nascer em outro lugar aquilo que foi gerado na geografia anterior. Você precisa possuir esse tipo de maturidade. O menino nasce, é enfaixado, é colocado em uma manjedoura, como diz o versículo de número 7, e a manjedoura era um recipiente onde era posto a comida dos animais em um ambiente rural. A mãe que coloca o menino na manjedoura no capítulo 2 é a mãe que ouviu de um anjo no capítulo 1 que seu filho seria grande. E isso aqui para mim é impactante. E eu caminhei até onde caminhei para te fazer pensar sobre isso. Porque imagine um impacto para Maria, que é receber uma promessa. Essa promessa é: seu filho vai ser grande. E quando esse filho nasce, o lugar que ela tem para colocá-lo é um lugar que nem berço é. Maria gera o que o céu garantiu que teria grandeza e o coloca em uma manjedoura. E com isso, o nascimento de Jesus me ensina que é perfeitamente possível que uma promessa que envolva grandeza caiba dentro de uma manjedoura. E isso deve nos fazer pensar, porque se o Deus encarnado coube em uma manjedoura, eu também devo rejeitar toda a experiência de grandeza que não caiba na simplicidade. Tudo que eu estabeleci aqui em termos de argumento foi para preparar o teu coração, para que você entenda, em primeiro lugar, que a simplicidade da manjedoura representa um limite ético para a grandeza. Toda grandeza que se expande e que extrapola os limites da simplicidade é uma grandeza diabólica. O diabo desejou a grandeza para além dos limites da simplicidade e por isso tornou-se o ser maligno que é. Tem muita gente tornando-se maligno porque quer crescer, mas não quer ser simples. Quer ser grande, mas sem o limite ético da simplicidade. A manjedoura é esse ambiente simples e a grandeza daquele que nasce cabe dentro da manjedoura. Isso é forte e significativo demais. É por isso que a busca por grandeza que atropela, que ultrapassa os limites da simplicidade é de natureza maligna. Jesus é grande e parecer com Jesus é querer uma grandeza que cabe dentro da simplicidade. Eu vou repetir, para que você absorva isso dentro do teu coração. Parecer com Jesus é querer viver uma grandeza que caiba dentro da simplicidade. Querer viver uma grandeza incompatível com a simplicidade é querer uma grandeza que Deus não tem para te dar. Quem tem esse tipo de grandeza é o diabo. Porque o diabo quis ser grande sem querer ser simples. Então, antes de desejar a grandeza, verifique se a manjedoura ainda é um lugar que te cabe. Desconfie de gente que diz que Deus fez ela crescer. Se essa pessoa enxerga os lugares simples como lugares onde ela não cabe mais. Eu sinto a autoridade de Deus para ministrar isso ao teu coração. Desconfie de certos testemunhos de gente que diz que ficou grande e que essa grandeza foi dada por Deus. Mas esse mesmo indivíduo que diz que Deus o fez crescer, agora enxerga as manjedouras, enxerga os lugares simples como ambientes onde ele não cabe mais. Esse tipo de grandeza é diabólica.
Porque a grandeza que Deus dá é uma grandeza compatível com a simplicidade. Então não diga que você se parece com Jesus, se você usa a tua grandeza para desprezar a simplicidade. Não diga. Não diga que você se assemelha a Jesus, se você pretende usar a grandeza como um argumento para desprezar ambientes de simplicidade. O Rei dos Reis, sendo grande como é, coube na simplicidade de uma manjedoura. Agora, também é digno da nossa atenção o quanto que a manjedoura nos ensina sobre como devemos lidar com as promessas que Deus nos faz. E por quê? O céu prometeu que o menino seria grande e reinaria, prometeu isso para Maria. Contudo, ele nasce. E tudo que lhe está disponível é uma manjedoura. A promessa envolve grandeza, mas o nascimento revelou pequenez. Eu vou repetir de maneira didática, para que você absorva isso em casa. O nascimento manifestou um tamanho oposto ao que foi prometido. Nessa hora, muitos de nós, no lugar de Maria, nos veríamos tentados a desprezar a promessa. Afinal, a promessa prometia grandeza, mas o nascimento revelou pequenez, o nascimento oposto ao que foi prometido. E a pergunta que eu te faço é: qual é o teu posicionamento em relação ao que Deus te prometeu, meu irmão e minha irmã, quando o nascimento da promessa manifestar pequenez, quando o que Deus havia prometido foi grandeza? O que você faz quando a promessa de grandeza, quando nasce, se revela pequeno, ao ponto de caber em uma manjedoura? Eu tenho uma palavra para a sua vida e a palavra é: não despreze a promessa se no presente o que foi gerado se revelou pequeno. Porque se o céu disse que vai ser grande, haverá crescimento até que aquilo que é pequeno hoje assuma o tamanho que o céu disse que teria. Porque só tem credibilidade para ver se assentando no trono quem não desprezou a promessa na manjedoura. Escreva isso na tábua do teu coração. Só tem credibilidade para ver no trono quem não desprezou a promessa quando ainda estava na manjedoura. E por fim, eu quero propor aqui uma reflexão a você. E essa reflexão, na verdade, ela aponta para o autoconhecimento a respeito de quem você é para você mesmo. Porque o versículo de número 7 é concluído com uma declaração, e a declaração é: não havia lugar para eles na hospedaria. Joseph Benson, biblicista britânico do século XVIII, escreveu que a manjedoura aparece no texto como uma antítese a essa hospedaria, um lugar feito para receber homens. Dessa forma, a hospedaria é esse lugar adequado, mas apesar da adequação, está tão ocupado que não possui espaço para a presença divina. Já a manjedoura é esse lugar claramente inadequado, impróprio, sem valor, mas está disponível para abrigar a presença do menino. De uma maneira alegórica, a hospedagem e a manjedoura, a hospedaria e a manjedoura representam, nessa relação de contrariedade, dois modelos de existência, e eu preciso terminar te perguntando: como você se enxerga? Como uma hospedaria ou como uma manjedoura? Me enxergar como um lugar adequado, desejável, elogiável, faz de mim uma habitação plenamente ocupada por um eu tão expansivo que não deixa espaço disponível para a presença divina se estabelecer em mim. Ser uma hospedaria cheia de mim mesmo fará com que o eu jamais tenha espaço para abrigar a presença daquele que se esvaziou de si mesmo. O que nos resta é sermos manjedoura, meu irmão e minha irmã.
O que nos resta é reconhecer nossa inadequação, nossa falta de valor em nós mesmos. E à medida em que nos identificamos com esse símbolo, com a manjedoura, mais preparados estamos para receber a presença divina que faz com que homens e mulheres inapropriados se tornem o lugar onde a presença divina repousará. Quanto mais adequado você se percebe, quanto mais valioso você se percebe, menos espaço a presença divina terá em você. Quanto mais inadequado você se percebe, quanto mais indigno você se percebe, mais espaço a presença divina encontrará em você. A manjedoura, meu irmão e minha irmã, nos ensina, acima de tudo, aquilo que somos. A manjedoura não tinha dignidade para ser berço do Deus encarnado, mas a graça fez ser. Eu e você não tínhamos dignidade para sermos morada do Deus invisível, mas a sua graça nos fez ser. Que Deus te abençoe.